Olá, dando seguimento ao Cardio-Oncologia por Amor, a gente vai falar hoje sobre infarto agudo do miocárdio, porque esse tema é muito importante. Esse tema é, sem dúvida, o maior medo do paciente ao procurar um cardiologista. É saber se ele tem risco de infartar, porque às vezes já teve um familiar que infartou, ou porque ele sabe que está não tendo uma rotina adequada, está acima do peso, não faz atividade física, e ele quer saber o risco dele vir a ter um infarto, ou apenas para um check-up mesmo, porque a gente sabe que infarto é uma doença séria, tem risco de levar a óbito e risco de gerar sequelas. Então, o infarto, além de ser muito frequente, ele é grave e a gente precisa evitar. E é por isso que a gente está falando hoje dele no Cardio-Oncologia por Amor. Vamos lá. O que é o infarto agudo do miocárdio? Nada mais é de uma redução do fluxo sanguíneo, da chegada de sangue até o músculo para nutrir o músculo do coração. Essa ausência de fluxo sanguíneo, a chegada de oxigênio no coração, pode acontecer de forma crônica. O paciente vai falar que quando faz esforço, ele sente aquela angina, aquela dor no coração, mas quando ele para, ele melhora. Ou ele pode acontecer de forma súbita. De uma hora para outra, vem aquela dor em aperto no peito muito forte e que leva a um infarto agudo, muitas vezes fatal, e a maioria das vezes hoje em dia não, graças a Deus, com o avanço da medicina, né? Então, existem diversas formas, diversas situações que podem bloquear essa chegada de sangue ao coração. A principal e, sem dúvida, a mais comum dessas formas é o aumento progressivo de placa de aterosclerose, que é a placa de gordura nas artérias do coração. Essa, sem dúvida, é a principal causa, mas não é a única, tá? E o que a gente pode fazer para tentar combater essa formação da placa de gordura, a placa de aterosclerose? A gente tem que combater os fatores de risco que levam a ter ela. Então, pressão alta, diabetes, colesterol alto, cigarro, história familiar, esse não dá para mudar, idade avançada também não dá para mudar, mas os outros, a pressão alta, diabetes, colesterol alto e o tabagismo são fatores modificáveis. E se a gente atuar logo de cara, evitando que eles surjam ou até mesmo controlando quando eles já estão presentes, você diminui o seu risco de vir a ter um infarto. Então, por isso é muito importante você fazer prevenção antes que o infarto chegue, certo? Mas, então, não é só de aterosclerose que tem a chance de ter infarto. Existe um infarto que ocorre, por exemplo, pelo vasoespasmo das artérias do coração, quando as artérias do coração contraem de forma involuntária, muito forte, de um tempo tão grande que pode levar ao infarto, por exemplo. Ou outras formas, por exemplo, uma trombose aguda, quando o paciente tem uma trombofilia, um risco aumentado de formar trombos, ou uma neoplasia, por exemplo, que aumenta o risco de fazer trombos. E o que então a gente tem de diferente no paciente oncológico? E por que a gente falar de infarto no paciente oncológico? Vamos lá. Diversos tratamentos no paciente oncológico aumentam o risco do paciente vir a ter um infarto. E por isso a gente tem que ficar de olho. Como a gente falou no vídeo anterior, a gente sabe que tem quimioterapia que aumenta o risco de ter pressão alta. Tem quimioterapia e a hormonioterapia principalmente que aumenta os níveis de colesterol. Então, se a gente não atua e não entende o primeiro vídeo e o segundo, a gente não vai estar entendendo esse terceiro também, porque tudo é um complemento. E o sistema cardiovascular e o organismo, eles estão todos interligados. Então, a gente precisa controlar a pressão, como eu falei no primeiro vídeo, controlar o colesterol, como eu falei no segundo vídeo, e agora controlar também os outros fatores de risco, diabetes, parar de fumar, para a gente evitar um infarto, certo? Isso para qualquer pessoa, não só quem tem câncer também, tá? Mas o que tem de diferente no paciente com câncer? Radioterapia. Primeira vez que eu falo dela aqui no Cardio-Oncologia por Amor. Mas a radioterapia, que envolve essa região torácica, mama, principalmente mama esquerda ou mediastino, ela é muito próxima do coração. E dependendo da técnica utilizada da radioterapia, você não consegue fugir do coração. O raio não consegue fugir do coração e acaba afetando o coração. As técnicas mais antigas, quem fez radioterapia
no passado, onde não existia a radioterapia 3D, a radioterapia IMRT, que são técnicas melhores, que conseguem melhor definir o local de irradiação, o órgão a ser irradiado, não fugiam tanto do coração. E com isso, o coração era afetado pelo raio emitido pela radioterapia. E isso, ao longo do tempo, claro que tem outras consequências agudas e crônicas, mas a gente está falando de infarto. Ela aumenta o risco de ter aterosclerose acelerada. E o paciente que fez radioterapia, principalmente as técnicas mais antigas, nessa região de mama e mediastino, tem que fazer um segmento cardiológico, que ele tem um risco maior de vir a ter formação de aterosclerose e, consequentemente, infarto no futuro. Então, esse acompanhamento é muito interessante para o paciente que fez radioterapia, por exemplo. Ah, mas é só a radioterapia e o resto está tranquilo? Eu só não tomei radioterapia, então para mim não tem problema. Não. Tem várias quimioterapias que afetam o risco de vir a ter infarto, tá? Das 3 diferentes formas. Eu falei aqui de formação de placa de aterosclerose, né? A gente sabe, por exemplo, que a platina, carboplatina, por exemplo, ela a longo prazo aumenta o risco de aterogênese, formação de placa de gordura no coração, nas artérias do coração. Então, ela pode sim causar um infarto lá na frente. Tem outras quimioterapias que aumentam o risco, por exemplo, de fazer aquele vasoespasmo que eu falei do coração. Exemplo, 5-furacil, sem dúvida, o principal exemplo de vasoespasmo em paciente oncológico. A neoplasia que mais utiliza 5-furacil é câncer de cólon e reto, mas muitas outros tumores também usam 5-furacil. Quem está, então, com o sistema de FOLFOX, FOLFORI, que vai começar o 5-furacil, é interessante já ter um acompanhamento cardiovascular associado, principalmente se já for um paciente que já tenha um risco cardiovascular aumentado, ou já tenha tido um infarto, ou já tenha já tenha diabetes, pressão alta, colesterol, que ele já provavelmente é um paciente com aterosclerose e pode ter um vasoespasmo em cima daquela placa de aterosclerose e que pode causar um infarto também. Então, ter esse acompanhamento é muito importante. A depender do risco do paciente, a gente até faz uma estratificação antes, ver se ele realmente tem um risco maior ou não. Claro que isso não impede de fazer o tratamento, mas a gente acompanhar e avaliar, e muitas vezes a gente até orienta o oncologista a fazer a primeira administração do 5-furacil internado, para a gente ficar um pouco mais seguro, se o paciente é muito alto risco, para ver se ele não vai ter vasoespasmo e que não venha a ter complicações. Então, a gente orienta, não, vamos fazer internado, vamos monitorizar, vamos fazer um eletro, vamos fazer enzimas cardíacas para ver se ele não sofreu infarto em consequência de um vasoespasmo pelo 5-furacil. E caso o paciente note que durante a infusão do 5-furacil ou do comprimido oral, que é a capacetabina, que também é o mesmo princípio, um princípio ativo, que na verdade é uma prodroga que vai atuar também da mesma forma que o 5-furacil, eles causam esse vasoespasmo. Então, o paciente pode se queixar de angina, de uma dor no peito, então ele tem que saber disso, porque se ele tiver angina, tiver dor no peito e for comprovado que seja vasoespasmo, a gente tem e pode iniciar medicações que evitam o vasoespasmo, como, por exemplo, bloqueador de canal de cálcio, como nitratos, que são medicações que diminuem o risco de ter vasoespasmo. E mesmo tendo dor, um evento importante, você tem medicações para tentar reverter na hora, nitrato endovenoso e etc. Você para a medicação, reverte isso na hora e se comprovadamente não gerou um infarto, a gente pode tentar até reexpor ao paciente ao 5-furacil, mas num ambiente controlado, já administrando droga para evitar o vasoespasmo e acompanhando de perto para ver se não vai ter evento. Então, a gente eventualmente pode reexpor, mesmo o paciente tendo já vasoespasmo, mas esse vasoespasmo não pode ser tão intenso a ponto de causar um infarto grave, etc. Pode ter sido a dor, mas sem causar infarto, uma anginazinha só, por exemplo.
Então, a gente vai iniciar a medicação para evitar o vasoespasmo e vai tentar reexpor, mas com toda a segurança e cuidado possível para que não aconteça. Então, a gente já falou de medicações que aumentam a aterosclerose, medicações que aumentam o vasoespasmo e a gente sabe que tem as medicações que aumentam trombos. Talidomida, que é muito usada na hematologia. O próprio tamoxifeno, que a gente falou no vídeo anterior, também aumenta o risco de fazer trombo, certo? Então, o trombo é um coágulo. Então, se você tem E a própria neoplasia, sim, ela é trombogênica, ela tem uma formação de trombos maior. O paciente oncológico tem esse risco de produzir mais trombo. Mas a gente sabe que tem várias quimioterapias que aumentam o risco de trombo. Ou hormonioterapia, como o tamoxifeno, que está muito bem estabelecido que ele aumenta a formação de trombo. Ou até mesmo imunoterapia, o bevacizumab, que a gente falou lá no primeiro vídeo, que aumenta a pressão. Ele também está associado com eventos tromboembólicos em maior quantidade. Então, tem diversas drogas que causam aumento de trombo e risco de trombo no paciente oncológico, que também pode atuar ali na artéria coronária, causando um trombo em cima de uma placa de aterosclerose, por exemplo, e causando um infarto grave, muitas vezes fulminante ou não, e você está adequadamente tratado, monitorizado, etc., é importante para evitar que isso ocorra, né? E principalmente a informação ser dada a você, paciente, porque muitas vezes, se você sabe que tem um risco, você fica mais esperto, e se tem sintoma, a gente começa a tratar antes, né? Então, esse acompanhamento é muito importante. Infarto não se brinca, infarto é doença grave que pode ser fatal também. Então, a gente tem que cuidar, a gente tem que prevenir. E prevenção é o melhor remédio, sem sombra de dúvidas. Então, você, que é meu paciente, ou que é familiar de algum paciente meu, ou que me acompanha, e quer contar a sua experiência, se você já teve infarto, como é que foi seu tratamento, se teve associação com algum tipo de tratamento oncológico no seu caso, pode comentar. Eu tô aqui para te ajudar também. Então, dúvidas, se alguém tem alguma dúvida, pode comentar, faz no comentário, curte o vídeo e a gente vai seguir junto, porque a prevenção é o melhor remédio e a gente faz aqui Cardio-Oncologia por amor, para você, paciente, ter mais informação e ser mais bem tratado. Um beijo!